Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui uma vez mais com os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, não apenas de economia, mas também de outras carreiras onde há graduação na Fundação Getúlio Vargas. Agradeço ao professor Braida e ao professor André por me convidarem para fazer uma preleção inicial sobre a palestra de hoje. E aproveito para cumprimentar velhos e novos amigos da IPGE que eu vejo aqui na plateia. E faço também um aviso, antes que eu esqueça, na sexta-feira, daqui a 3 dias, com auxílio da nossa agremiação de estudantes, estou vendo aqui o Emanuel e mais outros que pertencem ao nosso diretório, nós vamos receber o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, sexta-feira, na parte da manhã. Não aqui nesse auditório, mas no Centro de Convenções. E, de certa forma, eu diria que essa palestra é complementar à palestra que nós vamos ter aqui hoje. Porque isso eu acredito que vai ficar claro ao final da nossa sessão de hoje. A nossa sessão de hoje é uma sessão cujo nome, cujo título é um pouco fora do usual na EPGE e que estabelece uma pergunta. Eu vou fazer sobre essa pergunta, de acordo com o que eu combinei com os nossos palestrantes, eu vou fazer uma pequena provocação e depois nós vamos ter cada um dos palestrantes falando algo em torno de 10 a 15 minutos e depois nós vamos para o mais importante, que é a participação de todos que estão aqui, com perguntas e observações. Nós temos a grande honra de receber aqui hoje dois colegas da nossa casa, o Monsenhor Sérgio Costa Couto, que é sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, natural de Campinas, São Paulo, mestre em Teologia pelo Ateneu Romano de la Santa Croce, em Roma, com formação em Letras pela UFRJ e Filosofia pela Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II. O Monsenhor Sérgio Costa Couto, desde fevereiro de 1995, é o capelão do nosso Outeiro da Glória e possui o título também de cerimoniário da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Para receber o Monsenhor Sérgio Costa Couto, eu pediria a todos uma salva de palmas. E o nosso segundo palestrante de hoje é o professor Carlos Frederico Gurgel Calvé da Silveira, que é doutor em Filosofia pela Pontifícia Università Santo Tommaso, é atualmente professor titular da Universidade Católica de Petrópolis e professor adjunto da PUC-Rio desde 2014. Uma salva de palmas para o nosso professor. Bem, então, como eu ia dizendo, o nosso título ele é, na verdade, um título pergunta. E na provocação que eu vou fazer, como eu sempre procedo, nas ocasiões dos nossos temas contemporâneos, economia, 2 pontos, algo a aprender com teologia e com filosofia, eu vou me atrever a, nessa provocação, prover uma resposta provocativa também. E a minha resposta, eu pediria a vocês que imaginassem o maior S que vocês pudessem imaginar, um S pairando sobre o oceano, o maior I que vocês pudessem imaginar e o maior M que vocês pudessem imaginar. Essa é a minha visão. Que sim, a economia tem muitíssimo a aprender com a teologia e com a filosofia. Deixa eu contar para vocês uma história.
Nós tivemos aqui na semana passada, colhendo um gentil depoimento para a nossa escola de pós-graduação em economia, o ex-presidente da Comissão Europeia, o professor José Manuel Durão Barroso. E ele reportou de outra feita quando esteve aqui, então era presidente da Comissão Europeia, mas também desta outra vez, na palestra que ele fez, que em 2012 ele reuniu uma série de economistas, chefe das instituições das instituições bancárias financeiras do mundo, para responder a pergunta sobre o que iria acontecer com o euro. E ele conta essa história repetidas vezes. E, segundo ele, mais ou menos um grupo de uns 20, 25 que ele reuniu, menos um disse para ele o seguinte: olha, a Grécia vai sair do euro, a Alemanha não vai suportar a pressão por maiores transferências para fazer frente a esse desafio e vai haver um problema sério nesse sentido. Bem, ele conta essa história a título de mostrar, com este erro coletivo, que faltou aos modelos desses economistas, a maior parte deles trabalhando em bancos, trabalhando em instituições de pesquisa, o elemento da história, o elemento da contextualização, o elemento que deixa um pouquinho de lado a econometria e a estatística, vai lá atrás, 45, buscar o Jean Monnet, buscar a comunidade do carvão e do aço, buscar a forma como a Alemanha se sentia depois de 3 guerras, a franco-prussiana, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, com a França, e o grande elemento de vontade da Alemanha de pagar o preço que fosse necessário para manter aquela união em torno da moeda europeia. E, ao ver do José Manuel Durão Barroso esse erro cometido por todos, exceto um dos grandes economistas dos grandes bancos, se devia à falta de contextualização histórica da questão. Então, claramente, a história precisa ser levada em consideração nos modelos que a gente faz. Inclusive, aqueles que gostam de econometria, quando usam, às vezes, uma variável instrumental, precisam de contextualização histórica. Um dos grandes institucionalistas atuais, que é o Daron Acemoglu, publicou um paper no American Economic Review em que exatamente ele usava a taxa de mortandade nos países da África, da América Latina, no século XVI, para inferir, como variável instrumental, sobre qual seria o interesse dos europeus colonizadores em ter uma adaptabilidade àqueles ambientes ou apenas extrair. Se a doença fosse muito grave, eles apenas extrairiam. E se não houvesse tamanha mortandade, eles ficariam lá e fariam uma sociedade como, por exemplo, foi feita na América do Norte, não exatamente extrativa. Com essa variável instrumental, ele publicou um paper muito importante que mostra como as instituições são importantes para o crescimento. E essa variável instrumental é importante porque ela se correlaciona com a extratividade ou não no século XVI. A extratividade gera instituições piores do que a não extratividade, do que o settlement, do que ficar no local. E ele conseguiu chegar a essa ideia, que as instituições geram um crescimento, pegando uma variável que é a mortalidade, correlacionada com as instituições, mas não necessariamente correlacionada com o nível de desenvolvimento e crescimento hoje. Então, ele precisou da contextualização histórica para utilizar o instrumental econométrico, que é a mortalidade nesse período. Então, é mais ou menos clara essa correlação entre a economia e a história, e isso eu acho que se extrapola naturalmente para a filosofia e para a teologia. Por exemplo, na parte que diz respeito à construção de uma economia, os nossos alunos aprendem aqui a pensar como exógenas apenas os gostos e a tecnologia. Ora, mas nós temos exemplos claros de tecnologia gerando o curso das ideias religiosas. Por exemplo, lá atrás,
as estradas romanas foram importantíssimas, como mostra o Evangelho, a segunda parte do Evangelho de São Lucas, para que São Paulo pudesse difundir o cristianismo de Jerusalém para Roma e depois para outras cidades. Então, a tecnologia foi importante para a difusão da ideia religiosa, no caso, católica, cristã. Mas também foi importantíssima para a Revolução, para a Reforma Luterana, porque a imprensa, inventada um pouquinho antes de 1517 por Gutenberg, foi crucial para que Lutero tivesse toda aquela projeção, porque era muito usual que as pessoas pregassem suas teses na porta das catedrais. Apenas ele tinha a imprensa, que era um fato novo, a tecnologia gerando uma disseminação das ideias religiosas. E quando ele se coloca lá em frente de Carlos V, dizendo: aqui eu estou, não posso fazer de outra forma, ele teve toda essa entrada e toda essa projeção também em função da tecnologia. Então, é muito claro que a tecnologia dita também o curso dos fatos históricos. Essa é uma provocação também que eu colocaria para o nosso debate, e dita o curso das ideias religiosas. E, da mesma forma, ocorre ao contrário. Todos aqui conhecem as teses que estão agora sendo testadas econometricamente, de Max Weber, de que a desintermediação ocorrida com as ideias luteranas e depois calvinistas teria sido muito importante para o crescimento relativo do sentimento da individualidade e para a introdução do capitalismo, com uma mão que, nos escritos iniciais do Adam Smith, era a mão da providência, da teoria dos valores morais, e depois passou a ser a mão invisível. Então, a meu ver, o conhecimento de filosofia, de história e de teologia é totalmente complementar ao instrumental que a gente tem da matemática, da estatística, da econometria. E eu trago aqui os nossos convidados, que vão poder agora falar sobre esses e outros temas, com um objetivo precípuo, que é prover âncoras para aqueles que são mais jovens, principalmente. A teologia provê a âncora, por exemplo, do sentimento de culpa, lá de Santo Agostinho, que é absolutamente crucial. De certa forma, complementar ao sentimento de vergonha, que aí advém da filosofia confuciana. Será que a sociedade brasileira está se beneficiando o suficiente do sentimento de culpa, que é muito mais amplo do que o de vergonha, porque a culpa inclui também o objetivo da ação, não apenas a ação consumada e publicizada, mas também o objetivo da ação já gera culpa pela visão cristã. Será que nós estamos nos beneficiando suficientemente, sem precisar das leis escritas pelos homens, do sentimento cristão da culpa, do sentimento confuciano da vergonha, ou será que nós estamos um pouco sem âncora no nosso país? Então, esse é um dos objetivos dessa discussão. É mostrar não apenas como se forma o curso das ideias com elementos de economia, história, filosofia e teologia, mas também trazer para a nossa casa, trazer para a nossa EPGE a discussão sobre como viver a vida, não apenas como ganhar a vida. Essa escola não é uma escola apenas vocacional, ela é uma escola com tradição humanista. Então, essa palestra de hoje tem esse objetivo de trazer para a nossa discussão esses elementos, e ninguém melhor do que os nossos palestrantes para desenvolvê-los. Muito obrigado.
Com muita alegria, então, que eu estou aqui. Agradeço o convite do professor Rubens Penha Cisne, assim como também do Monsenhor Sérgio Costa Couto, de quem sou amigo já há muitos anos. Ainda era estudante quando eu o conheci. Bom, nós dois éramos, é lógico. Então, também saudando a plateia aqui, os professores, ilustres professores, estudantes e amigos, que eu vejo aqui também presente. A tarefa não é nada fácil, até porque nós temos um tempo limitado, em 10 a 15 minutos para falar da filosofia, é sempre complicado. E até foi boa a sugestão de turismo. Eu gostei quando ele falou que tinha essa especialização de turismo. Tem uma certa verdade, a filosofia tem essa face de viagem, às vezes, não é? Então, alguma viagem faremos aqui, mas espero que seja uma viagem, de fato, com aquelas boas viagens que a gente aprende, pelo menos fica com muitas questões importantes para resolver, especialmente nesse nosso ambiente aqui de juventude, que sabe certamente questionar, como o professor disse, que já um ambiente de interesses humanísticos também. O professor Penha Cisne deu algumas dicas nesse momento que ele apresentou os palestrantes de hoje, a tarefa de hoje. E vou me referir, então, também às suas observações. A proposta aqui é economia e filosofia. Não é? O que a filosofia poderia acrescentar ou em que ela poderia colaborar para a formação, para a reflexão do pensamento econômico? Bom, essa resposta poderia ser simples, só elencando os grandes autores que fizeram essa reflexão filosófica no âmbito da economia. Mas o que eu vou, obviamente, como faz parte da filosofia, sempre voltar às origens, que é o que me interessa mais aqui. Essa é a grande questão sempre da filosofia, a volta às origens. Que origens? Não é? Então, basicamente, eu gostaria de começar falando que, ao falar da filosofia neste momento, ou dos valores que a filosofia pode aportar para a economia ou para a vida pública em geral, é preciso lembrar que nós vivemos um momento que não é certamente um momento medieval e nem um momento antigo. Nós vivemos um momento que, a partir do século XVI, é chamado o momento da secularização. Então, é neste contexto que nós temos de pensar a filosofia secularização. Você entende secularização? Seu nome é? Gabriel, nunca ouviu falar essa palavra? Pois é, ótimo. Gabriel diz que a secularização começa depois da guerra, dos 30 anos. Pois é. Então, século XVI para cá começa, segundo o Charles Taylor. Aliás, uma boa referência aqui para nós, o Charles Taylor, que fez um importante estudo sobre a nossa era da secularização, que o filósofo canadense está vivo ainda, nessa obra Era Secular, uma era secular, vem trazer uma caracterização da nossa época, que ele chama justamente a época secular, que nasce a partir do século XVI, ele está chamando especificamente do momento da Reforma, tá certo? E isso é interessante porque, se nós observarmos, o professor fez referência aqui até ao mundo antigo, que usou das estradas para transmitir o cristianismo, também podemos pensar o momento que as universidades surgem, no século XII, XIII, justamente quando as cidades começam a surgir, a economia, o comércio, então surgem as universidades, também são elementos muito interessantes dessa confluência entre universidades e cultura. Neste caso, universidade aqui não é Padre Costa, tanto teologia como filosofia, outras também, mas sobretudo a filosofia e a teologia na Idade Média, mas depois um momento que vai se chamar secularização mesmo, no sentido de que nós podemos entender a secularização de maneira também positiva, não negativa, porque a própria saída, na Idade Média, dos monges para a cidade, ou da vida religiosa para a cidade, significou isso. Ou seja, enquanto os monges viviam no mosteiro, aqui nós temos o momento de ir ao século, ao mundo. Então, havia uma origem positiva da secularização.
Depois, a secularização começou a ganhar, justamente desse período, do século XVI, um sentido mais negativo para alguns, até como sinônimo, às vezes, até de ateísmo. Não é, não é realmente a verdade. Porém, o Charles Taylor vai trazer uma contribuição importante a mostrar que o processo de secularização, tal como nós o vemos hoje, é realmente um processo positivo e que nós devemos daí tirar, vamos dizer, valores, e são esses valores que eu quero apontar aqui. Bom, dentro dessa secularização, obviamente, o Charles Taylor vai, uma outra obra importante que vocês podem conhecer, que é a Ética da Autenticidade, vai mostrar que as exigências éticas do nosso tempo são exigências de autenticidade, ou seja, não tanto uma ética tradicional, não tradicional, que se quer hoje, todo mundo, ao visar a ética, visa, normalmente, o ser autêntico. E o que é ser autêntico? Claro que a discussão aqui seria muito longa, mas, basicamente, ser autêntico significaria você ser capaz de criar seus próprios valores, assim como propusera Nietzsche no século XIX. Então, dentro desse processo de autenticidade, surge uma ética, vamos dizer assim, da secularização, uma ética dos valores. Esse era o segundo ponto. Ainda nesse momento de secularização, se a economia tinha um lugar muito limitado no mundo medieval antigo, acontece o contrário. Na sociedade moderna, nós vamos ver a economia ganhar um peso importante, a tal ponto que ela é hoje, certamente, na nossa sociedade, um referencial de autoconhecimento, concorda? A economia é um referencial de autoconhecimento. O Charles Taylor também, em outra obra, vai chamar o imaginário, a economia, como um dos 3 imaginários sociais. Nós hoje não nos compreendemos, senão também economicamente. Ou seja, fazemos parte de uma situação econômica, eu me entendo como alguém que só pode se reconhecer como sendo si mesmo, o seu self, a partir do momento que se encontra numa consciência econômica, de alguma maneira. Então, essa economia como referencial quase que substitui a ideia medieval de que o referencial da minha vida é Deus. Então, é claro que isso é um elemento de secularização. Por outro lado, o professor também citou lá na introdução, vocês notaram, tem a impressão Max Weber, não foi isso? O Max Weber lançou aquela famosa tese vamos dizer, do desencantamento com o mundo, que seria outro elemento da secularização. Enquanto o mundo medieval vivia aqueles momentos de o medieval, as pessoas, vamos dizer, antes dessa sociedade moderna secularizada, se encantam com a natureza, a sociedade moderna, portanto, a nossa sociedade moderna desde o século XVI para cá, na verdade, não chega a ver mais a natureza como algo divino, ao contrário, como algo que deve ser dominado. E, portanto, aí a ciência que surgiu, a revolução científica, a secularização também atinge esse elemento. Porém, isso é interessante, o Charles Taylor, na sua obra atual, diz que o século XX e o XXI mostraram o contrário do que o Max Weber previa. Ou seja, a secularização não significou necessariamente o abandono de valores espirituais. Então, se por um lado, na visão da secularização do Max Weber, nós tínhamos um desencantamento e até mesmo o fim das religiões, do sentimento religioso, temos o contrário, parece, no século XX. Experiências religiosas ou espirituais, embora fora do ambiente religioso. Então, a secularização também vai tomando uma dimensão nova no século XX, que não parecia ser aquela que se indicava em determinados setores, às vezes até mesmo nas religiões, dizendo secular como oposição à religião. O que se vê hoje, talvez, é que as pessoas buscam experiências espirituais não só na religião. Então, a experiência espiritual pode estar hoje também fora da religião. Essa é a tese do Taylor e, portanto, tentando reformar um pouquinho Max Weber. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que me interessa aqui hoje dizer é que responder talvez uma pergunta neste âmbito, nesse contexto de secularização,
ou nesse contexto de uma busca de uma ética da autenticidade, que cada um possa ser si mesmo, responder uma pergunta que para vocês pode até parecer óbvia, pode até parecer nome de filme americano, né? Felicidade não se compra, coisa assim, não é? Mas não é mais ou menos parecida. Existem bens ainda não mercantis? Gostaria de responder esta pergunta para introduzir a nossa discussão sobre esses valores humanísticos, não é? Existem bens não mercantis? Vocês estão fazendo economia, a maioria aqui está ligada à economia, então, que bens são esses? A ordem da minha apresentação pretende apresentar o seguinte: existe alguma coisa irredutível ou algo que é, vamos dizer assim, um resíduo e que se encontra nas culturas, vamos dizer, chamadas primitivas, ou mesmo na nossa origem, das nossas relações, e talvez na origem da própria economia, que é a relação exatamente do dom. Entendemos aqui o dom como a ideia de presente mesmo. Quando você dá algum presente para alguém, você dá o presente porque quer dar o presente, né? Não é uma obrigação eu dar um presente. Hoje mesmo eu recebi um presente aqui de uma ex-aluna. Então, ela deu um presente, mas o presente manifesta o quê? Manifesta um querer bem. É um querer bem, simplesmente. O presente é um querer bem. Seja na análise do Mauss sobre a cultura antiga, que discutia essa questão do saber dar, ou dar, chamando aqui de dom, exatamente o gift, o presente, ele vem trazer exatamente essa dimensão muito importante nas culturas antigas, que mais tarde o Paul Ricoeur explora um pouquinho mais, que é o seguinte: justamente você conseguir descrever essa ideia de presentear, a primeira experiência que você tem é essa experiência invariável de querer bem a quem você faz presente, o presenteia. Bom, diz assim o Paul Ricoeur, já interpretando o Mauss: na verdade, podemos dizer que numa relação de presente, troca, benefício, temos uma experiência viva do reconhecimento. Não estamos mais em demanda do insaciável, mas temos, de alguma forma, a pequena felicidade do reconhecimento e de ser reconhecido. Esse tema do reconhecimento está intrinsecamente ligado ao que dizíamos antes, a ética da autenticidade. Ou seja, quando se fala em você seguir hoje uma ética, mas que ela seja exatamente nasça da sua própria experiência de vida e não somente ligados a valores pré-estabelecidos, o primeiro problema que se surge, não só no âmbito individual, mas também no social, é o problema de reconhecer você como esta pessoa e, portanto, essa identidade. Esse problema da identidade está aí na discussão da sociedade contemporânea, não é? Eu sei que não é simples, mas o próprio Charles Taylor diz: se um dos elementos da autenticidade é você seguir valores próprios, e, portanto, tem um elemento criativo, também é verdade que você não pode criar do nada todos os princípios, todos os valores. Então, de alguma maneira, você se insere numa tradição de maneira crítica, geralmente, mas se insere numa tradição. Porque só a atitude de destruir o que existe, que era uma atitude que já existiu em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que existe de alguma maneira hoje, mas a atitude mais revolucionária é só um aspecto da autenticidade, porque você tem que construir alguma coisa. Então, essa construção também se insere no elemento, vamos dizer, de uns princípios que você possa reconhecer. Então, nesse sentido, que princípios nós reconhecemos? Eu recorri aqui à ideia do dom. Independente da minha cosmovisão ou do meu princípio dos meus princípios éticos, da minha cultura, essa experiência do dom é uma experiência não só primitiva, mas original e originante em todos nós. Então, este é um elemento que o Charles Taylor fenomenologicamente quer descrever. Ou seja, o dom mostra justamente isso que nós estávamos dizendo, que existem bens não mercantis. Ou seja, a crítica a uma sociedade
que possa ter como referencial de autoconhecimento o econômico, ela não deve invalidar ou não invalida também algo que escapa do ponto de vista da formação do autoconhecimento, da identidade, da autenticidade, do reconhecimento, esse elemento chamado do dom ou do espontâneo, que, na verdade, significa ser justamente essa experiência daquilo que não é mercantilizável. Eu queria falar muitas coisas mais para provocar vocês. Então, antes que o pessoal durma, eu queria dizer o seguinte, teria uma coisa muito importante de dizer nesse aspecto, agora polêmico, para provocar aqui os meus colegas e vocês também. Nessa experiência do dom, eu acho que na experiência do momento contemporâneo, dos problemas da sociedade internacional, ou dessa gratuidade da experiência humana, um bem não irredutível, entraria o problema atual, até brasileiro, de alguma maneira, mas europeu, dos imigrantes, dos refugiados e imigrantes. Creio que essa discussão também está neste âmbito da discussão se existem bens não mercantis. E aí eu recorro à tradição filosófica. Se vocês observarem bem, a base em que a tradição cristã defende o direito dos imigrantes, a filosofia de São Tomás de Aquino, relida contemporânea, por exemplo, por pelo John Finnis, é que a lei natural é superior a qualquer lei cultural, concorda? Ou seja, você não pode negar o direito à vida das pessoas à sobrevivência em nome de algum outro valor menor, concorda? Então, este princípio que resgata, de alguma maneira, através de uma lei tradicional, que é chamada lei natural, direito natural, etc., é também uma tentativa de recuperar essa experiência original e originante do que nós chamamos do gratuito. Não posso ter valores econômicos ou de outro gênero que possam dizer que a vida daquelas pessoas não deve ser, digamos assim, sacrificada ou não tenha lugar na sociedade justamente por causa de bens que não sejam exatamente esses bens fundamentais originantes. A gente terá tempo para debater. Obrigado. Eu agradeço ao professor. Apenas para a gente ter em mente para o nosso debate posterior, ideias importantíssimas foram colocadas aqui sobre a economia substituindo a visão teológica a partir de determinado tempo como um referencial para as pessoas, a natureza como algo a ser entendido, dominado, ao invés de apenas apreciado como algo divino, que contrapõe a questão científica à questão teológica, a questão dos imigrantes, a experiência espiritual fora da religião e nos trouxe também essa maravilha conceitual aristotélica e tão bem desenvolvida por São Tomás de Aquino, da lei natural. Se nós conseguirmos entender e utilizar a lei natural, podemos prescindir das leis feitas pelo homem. O problema é se ater aos princípios básicos dessa construção fenomenal que passa também pela lei para todos, a lei romana para todos os pertencentes ao Império. Então, essa questão da lei natural é uma questão que a gente deve debater aqui também. Bem, eu passo então a palavra para o reverendo Sérgio Costa Couto, lembrando, reverendo, que nós temos aqui vários beneditinos históricos, medalhistas do nosso colégio beneditino. Estou vendo aqui o Sérgio Guarani, estou vendo aqui o José Feres e vários outros alunos nossos também. E o reverendo Costa Couto, ele... também, que está começando agora esse ano. Também, dentre vários outros. Por favor. Bom, foi falado inicialmente, até você fez referência às estradas romanas. De fato, os que nós chamamos padres da igreja, quer dizer, os primeiros escritores, eles valorizavam a Pax Romana, e as estradas, a Pax Romana era valorizada como um meio de evangelização. Disse, graças a isso, como Roma aboliu as fronteiras, não é? Aboliu as fronteiras. Então, aquela Pax Romana, quer dizer, tudo é Roma,
facilitou, de fato, a evangelização e, mais tarde, até depois da conversão dos primeiros imperadores, que deram aos bispos o uso do correio imperial. Então, certamente, muitas das obras que nós temos hoje, algumas obras, elas foram copiadas, elas foram difundidas justamente por causa do uso deste correio imperial facultado a partir do século IV, por aí. Agora, isso não os impedia de serem críticos também com relação à Pax Romana. Eles notavam também a sua crueldade em vários casos, destacavam a oposição com relação a vários valores cristãos e tomavam distância de várias situações, como, por exemplo, a escravidão. Aí se falou de São Bento. São Bento, por exemplo, reagiu contra a escravidão de uma maneira muito simples. Em vez, existia na sua época, não é? Mas eles não têm, na regra, como a maioria dos autores, não tem nenhuma palavra direta contra a escravidão, simplesmente eles não traziam para dentro, simplesmente ignoravam. No caso da regra de São Bento, você tem uma coisa que diz assim, no capítulo 63 da regra, que diz que o monge, no dia que ele entrar, a sua ordem, né, a sua ordem monástica, se vocês forem lá no Mosteiro de São Bento, vocês podem notar que até hoje os monges entram na mesma ordem. A ordem é a ordem de entrada no mosteiro. E São Bento é explícito nisso. Não interessa se ele era nobre, se ele era escravo, se ele vinha dos bárbaros, não interessa. A sua ordem passa a ser a ordem de entrada no mosteiro, de forma que aquele que entrou na terceira ordem, ou seja, 9 horas da manhã, na terceira ordem vai ficar sempre, na terceira ordem, vai estar sempre na frente daquele que entrou na 10ª. Então, assim você tem uma ordem, você tem uma maneira de não trazer para dentro, né? E eles são críticos em várias coisas com relação ao Estado romano. Mas eu queria começar falando um pouco sobre, você falou sobre a respeito de motivações humanas, quer dizer, aquele negócio de você vai, olha, a Grécia vai deixar, tudo mais, você está esquecendo do ímpeto grego, da capacidade deles, da capacidade náutica deles, você está esquecendo de várias coisas. Quer dizer, você não pode deixar essas motivações humanas. E eu chamaria atenção para um fator que pode ser interpretado de várias maneiras. Veja, o ouro nas igrejas do Brasil e de outros países também, da América, sobretudo da América Espanhola. Por que tanto ouro utilizado em todas essas igrejas? Você tem aí vários motivos. Você tem um motivo que era a abundância. Quem conhece Roma sabe que às vezes você encontra mármore de Carrara naquele subúrbiozinho, naquela escada ali para o rio. Que negócio, você disse, o que colocaram nesse lugar perdido, escondido aqui, mármore de Carrara? Porque tinha muito. Então você tem esse aspecto, que também é econômico, da abundância. Às vezes é um material mais fácil, mais barato, né? Nós fizemos agora a mudança das vestes de Nossa Senhora lá no Outeiro da Glória, e as senhoras estavam dizendo, não se encontra mais veludo. Eu nem sei direito o que é isso, mas eles dizem, não se encontra mais, isso é um tecido difícil, antigamente era a coisa mais comum do mundo. Então você tem esse aspecto, a abundância e depois a raridade. Você tem um outro aspecto também para o ouro nas igrejas, que tem muito a ver com a mentalidade atual. O catolicismo brasileiro, sobretudo a partir do século XVII, entre o século XVII e o século XIX, ele foi muito calcado em cima das irmandades leigas. Os padres eram poucos, o clero era pequeno. Então, e o governo já não gostava muito do clero chamado regular, quer dizer, das ordens religiosas, porque eles tinham mais independência. O clero secular, quer dizer, o clero ligado às dioceses, ele recebia pagamento do Estado. Então, quem paga, manda. Então, ele era mais controlado. O clero regular, o clero
das ordens, beneditinos, dominicanos, carmelitas e franciscanos, etc., para começar, que faziam um voto de pobreza. Isso já dificultava a coisa para o lado estatal, do lado por onde que eu vou pegar. Já dificultava isso. Não é? E depois eles tinham ligações mais internacionais. E isso não era muito agradável, tanto que no século XIX eles acabaram sendo proibidos e o que se objetivava era a extinção do clero regular no Brasil. Agora, regular é de regra, tá? A ideia de regular é quem segue uma regra, no caso. Então, você tinha muitas irmandades. Irmandades são fraternidades leigas, como eu tenho ali no Outeiro da Glória. Como eu tenho ali no Outeiro da Glória. Nós agora mesmo fizemos eleições. E elas é que construíram e que possuem as igrejas, para o bem ou para o mal. Tem algumas que a gente tem problema, tá? Então, uma maneira... E essas irmandades, elas eram associações sociais, econômicas. Então, no momento que você construía uma igreja de ouro, uma igreja potente, grande, tal, era uma maneira de dizer à sociedade: vejam como é que a gente é forte, hein? Nós somos fortes. Pô, vocês podem fazer negócio com a gente, que a gente está bem. Não podemos desprezar esse fator. Vamos lá, mais um. Você tem também um outro fator, que era simplesmente a devoção. As pessoas queriam fazer o melhor para si, o melhor para o seu ambiente, o melhor para Deus. Este é um fator importante. Outro, havia o Estado, com as intendências, ele vivia atrás do encontro do ouro. A busca normalmente não era um empreendimento estatal. A busca do ouro era muito mais por particulares, mas imediatamente o governo ia lá, como vai até hoje, atrás para taxar. Então, e lá ia para o quinto, né? Que hoje em dia o pessoal acha que não seria até má ideia retornar ao quinto se fosse só isso, né? Então, até que não seria mau negócio. Então, você tem o governo ir atrás, vamos taxar isso. E parece até, isso eu procurei checar para falar para vocês, procurei checar até com o nosso especialista em arte sacra, que é o Monsenhor José Roberto de Velar, que é pároco ali em Copacabana, e ele disse que sabe que existiu alguma coisa a respeito, mas não conseguiu também localizar a lei. Parece que havia limites de dimensões de peças de ouro na posse de particulares, porque esse ouro seria necessário para ser enviado também em Portugal, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, já havia o quinto. Então, havia uma exceção, que era o ouro utilizado para ornamentar as igrejas. Ora, nós aqui somos latinos, mas eu também acho que, se não for 100%, 99%. Não é? E eu recebo muito turista lá no Outeiro da Glória, e quando eu converso, sobretudo, com franceses também é pão duro aberto para essas coisas, tem algum aí? Italianos, assim, todo mundo concorda comigo, que nós herdamos de Portugal a ideia que dar dinheiro para o governo é mau negócio. Concordo? Quer dizer, nós herdamos essa ideia que outro povo talvez seja diferente, mas nós herdamos essa ideia. Então, você tem, às vezes, lugares que colocaram ouro até no chão. Porque tem capela e colocaram ouro até no chão. Porque a ideia é o seguinte: eu ponho na parede, não vou mandar para o governo. Isso é considerado uma das primeiras manifestações de nacionalismo no Brasil, mas envolvia também os portugueses que trabalhavam aqui. Eu tenho que botar meu ouro para o governo? Não, eu boto ele na parede, eu fico olhando para ele. Aí você vai o seguinte: se você, numa visão mais ligada assim ao chercher l'argent, né? Procure-se o dinheiro, você vai encontrar uma motivação sempre no dinheiro, você vai, sobretudo para esse último motivo, e há também das corporações que querem mostrar poder. Eu diria que é tudo junto e misturado.
Da mesma maneira que você tem um empresário que coloca, que monta lá um time, patrocina ali na beira do morro um time de futebol, e alguém diz assim, ele está lavando dinheiro. Tá. Mas também ele gosta dos garotos. Ele adora levar os amigos dele para mostrar ali o time e diz, estou pagando tudo. Ele gosta de ir, ele vai, ele faz questão de ir aos jogos e tudo mais. Então, eu acho isso, que é tudo junto e misturado. As motivações humanas, elas não devem ser utilizadas, olhadas apenas para um ângulo. Esse seria um empobrecimento muito grande. E você dizer, é por causa disso. Procuremos outros motivos. Inclusive, simplesmente nos desejos nas esferas mais altas da espiritualidade humana. Um outro elemento também que é a questão de noção de igreja, né? Quer dizer, nós somos a noção, a igreja, às vezes as pessoas ficam muito ligadas ao clero. Não, o clero, os padres, os bispos, coisas assim, constituímos um pouco o que Jacques Maritain chamava le personnel de l'église, personnel no sentido de departamento pessoal, né? É o sentido francês. Né? Então, você tem um pouquinho disso, mas também somos parte. Mas, assim como as corporações, eu disse para vocês, as irmandades, são ações da igreja, através também dos leigos. Mas nós influenciamos a sociedade, temos direito de participar da sociedade, tá? E a igreja tem experiência até recente de situações em que preferiu não sujar as mãos, foi o caso após a unificação italiana, que os católicos foram proibidos de participar do processo eletivo e o resultado não foi bom. Alguns dizem até que se os católicos tivessem participado do processo eletivo, talvez não tivéssemos tido Mussolini. Mas foi só após a subida do fascismo e que, vendo a situação do jeito que estava, Pio XI, sobretudo, que insistiu que se votasse. Porque isso aqui não era só proibição da igreja. Muita gente no laicato também dizia, eu não vou me meter nisso. Então, a experiência também não foi boa. A experiência de você, olha, não vou lavar minhas mãos, não vou participar. Tá? Agora, por outro lado, o envolvimento do clero diretamente na política também não foi uma experiência boa. Eu sou daqueles que preferem que nós não tenhamos nenhuma atuação direta na política. Entendeu? Às vezes isso é complicado. Não é? Chega uma senhora e diz assim, padre, em quem eu voto? Aí eu digo, olha, a senhora tem que escolher alguém que tenha proximidade com suas opções, mas que tenha se mostrado honesto e não sei o que e tal. Aí você faz todo aquele discurso e ela fica olhando para você com cara de ponto de interrogação e diz, mas em quem que eu voto? Os meus amigos, né? A minha família sabem em quem eu voto. Pessoas que eu tenho certeza que sabem distinguir opções políticas, opções pessoais, opções de cidadão, da função que você é investido, eu digo sem problema, mas eu tenho cuidado. Não é, e por quê? Porque nós já nos demos mal. Então, muita coisa a gente tem que aprender com a história, porque você acaba se metendo. Da mesma maneira, eu não estou dizendo, eu disse para vocês que que talvez se os católicos tivessem participado do processo eletivo na época do fascismo, o fascismo não tinha subido. É possível, mas isso também não significa que você pode até procurar no YouTube que você vai encontrar que não tivesse padre fazendo campanha. Você encontra o cara lá de batina fazendo saudação fascista, também encontra. Porque nós influenciamos, mas também temos consciência de que somos influenciados. Em 1990 eu passei a Copa do Mundo em Roma, né? Foi em Roma, foi na Itália, né?
Passei lá. Eu me lembro ali que a África participou pela primeira vez com um bom time de Camarões, que até hoje acho que é dos melhores times da África, melhores seleções, e muito bom, foi muito bom. Eles foram extremamente apreciados, extremamente queridos na época, ficou assim, foram as estrelas da Copa da época. Mas saíram nas oitavas de final, que eu acho que estava muito bom, né? Estava na boa medida para o que eles estavam começando, né? Primeira vez. Aí eu tinha um colega de Camarões, Jean-Claude, lá na casa, aqui na nossa casa, e ele ficou furioso. No dia seguinte, ele chegou no café da manhã feliz da vida, rindo às gargalhadas, dizendo que na época, estou falando em 1990, gente, né? Na época, o presidente tinha ido receber os jogadores no avião, no aeroporto, tinha dado uma bronca televisionada por mais de 2 horas, e depois mandou todo mundo para a cadeia por 2 semanas porque envergonhou o país. Ele estava achando ótimo. Café da manhã parou, os europeus absolutamente indignados, eu e um espanhol tentando explicar para ele que isso não era tão bom assim, né? Mas ele estava assim, achando absolutamente lógico. Padre fazendo doutorado em Roma. Uma pessoa muito culta, por sinal. Mas era a mentalidade dele. Então, nós influenciamos, mas também não podemos negar que recebemos influências. E a mensagem cristã deve purificar a ambos, essa é a nossa crença. Mas sem esquecer que dentro desse processo de purificação, nós contamos com a influência e com também as características de cada povo, de cada grupo. Algumas são melhores, outras são piores, outras são simplesmente diferentes. Simplesmente diferentes. Há problemas que não são comuns. Eu falei agora de um amigo meu espanhol que quando ele disse que a conferência episcopal esse ano vai se discutir, vai se reunir para resolver o problema, para conversar sobre a luta contra a blasfêmia. Eu olhei assim e disse, isso é problema na Espanha? Então, aqui um seminarista está estudando na Espanha que sabe disso. Que para nós, não. Xingamentos com o nome de Deus. Nos Estados Unidos também existe. Para nós, no Brasil, não. Então, algumas coisas que são problemas para um povo, de repente, podem não ser para o outro. Uma síntese interessante é uma nota doutrinal de 2002, assinada pelo então cardeal Ratzinger, que é mais aprovada por João Paulo II, né, de 2002, que diz o seguinte: não cabe à Igreja formular soluções concretas, enquanto Igreja, e não os cristãos, e muito menos soluções únicas para questões temporais, que Deus deixou o juízo livre e responsável de cada um, embora seja seu direito e dever pronunciar juízo moral sobre as realidades temporais, quando a fé ou a lei moral o exijam. Se o cristão é obrigado a admitir a legítima multiplicidade e diversidade das opções temporais, é igualmente chamado a discordar de uma concepção do pluralismo em chave de relativismo moral, nociva à própria vida democrática, que tem necessidades de base verdadeiras e sólidas, ou seja, de princípios éticos que, por sua natureza e função de fundamento da vida social, não são negociáveis. Então, você tem, às vezes, situações assim. Vou dar um exemplo para vocês que vocês entendem mais da área econômica. A intervenção do Estado na economia. Pronto. Então, você tem uma corrente, um grupo dizendo, olha, laissez-faire, laissez-passer. O mundo se organiza, ninguém se mete. Você é pobre, você se deu mal porque foi problema seu, você não soube aproveitar as oportunidades, né? Tem gente que sempre diz isso nos Estados Unidos, que isso aqui é a terra das oportunidades, você que se deu mal. Todo mundo tem oportunidade. Então, você que se deu mal. Então, isso daí, aí a igreja, não, peraí, gente, isso aqui, os mais pobres, os mais fracos têm que ser protegidos. Não pode ser assim. Necessidades básicas devem ser atendidas e algumas pessoas devem ser ajudadas a caminhar um pouco mais para frente.
Mas, por outro lado, você vai ter aquele outro Estado que vai dizer, olha, vamos resolver a coisa da seguinte maneira, tudo é do Estado, eu distribuo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que precisa. Tudo é o Estado, ninguém tem, isso aqui tudo vai ser tudo regulado. Aí a igreja tem que dizer, não, peraí. As pessoas têm direito à livre iniciativa, têm direito às suas posses, a construir suas coisas, a possuir. Agora, mais para lá, mais para cá, maior regulação, menor regulação, isso daí vai ser uma questão das opções de cada um, que ocorre, inclusive, no clero. Né? Tem algumas pessoas, eu acho que eu estou mais para a direita. Tem outros ali que estão mais para a esquerda, no clero mesmo. A gente brinca com isso entre nós. Opções completamente divergentes. E admitimos também isso aí, não é justo você colocar uma carga doutrinária onde não existe. E uma outra coisa daí é que a igreja não tem infalibilidade, e nunca se reconheceu infalibilidade em opções pastorais e opções de governo. Nós erramos, e muito. Já tomamos opções que depois se mostraram que não tinham sido as melhores. E até hoje, às vezes, é uma coisa muito complicada. Nós temos um problema na China. O autoritarismo do governo, você tem, de um lado, uma igreja submetida, patriótica, que é submetida, é controlada, vigiada, e tem todo mundo nomeado pelo governo. Por outro lado, você tem uma igreja clandestina, heróica, que sofre, que é preso, que apanham, que tem igrejas destruídas e tudo mais. Aí a Santa Sé fica sempre assim. Às vezes, prefere-se trabalhar com aquele pessoal que está ali fazendo o possível, ainda que controlado pelo governo, mas é muito difícil saber em quem você vai confiar. Por outro lado, às vezes é muito difícil. Você fica do outro lado recebendo recados dos heróis que enfrentam, que apanham, que são presos, que tem gente que enfrentou já 30 anos de cadeia, que diz assim, vocês não vão nos defender, não? Vão ficar com aquela turma? Então, às vezes, as opções não são fáceis. E, por vezes, existe a situação que, em moral, se chama de situação perplexa. Quer dizer, aquela situação em que, qualquer lado que você vá, você percebe que você não vai bem. Talvez aqui, não sei, de acordo com o tempo, podemos falar de duas situações, foi isso que eu preparei mais, em que a igreja teve intervenções mais fortes e mais difusas, que são duas questões. Uma mais recente, que é a condição do operário, mas essa eu acho que a maioria conhece. E a outra é a luta contra a usura, não é? Que você vai encontrar também, desde alguns que percebem um caminho, houve um caminho, não é? Sobretudo entre o século XII e o século XVIII, existe um caminho de aceitação de um juros moderados, de um juro moderado, ou do interesse. O interesse é o que está entre. Né? É distinto, às vezes, assim, é o que está entre as coisas. Quer dizer, algumas coisas, despesas que são anexas àquilo, e que então não seria propriamente a usura, aí depende de como você chama, né? Às vezes fica questão de nome. E a outra questão é essa da condição do operário, que a partir, sobretudo, do século XIX, depois da Revolução Industrial, né, e depois, no século XIX, ela se fica mais aguda, né? Inclusive, se vocês quiserem, acho que às vezes melhor do que ler livros de história, às vezes é ler Dickens, Charles Dickens, Hard Times. Até foram filmes, o negócio foi tão popular, acho que hoje em dia não se conhece tanto, mas foram feitas várias filmagens. É uma obra muito interessante,
Hard Times, né, tempos difíceis, você pode encontrar várias traduções assim. Esse filme, ele é encontrado, inclusive o filme foi publicado inicialmente em jornal. Ele foi publicado, né, em jornal, depois, antes de ser publicado em livro, romance, é um romance, mas que descreve muito bem uma condição de trabalhador, e essa condição que se multiplica e que começa a ser universal, e a partir daí, em 1891, a Igreja tem que dar uma palavra mais forte, porque soluções diversas eram apresentadas, desde o liberalismo mais extremo, né, para dizer, olha, é assim mesmo, até situações da solução socialista. Então, para apresentar uma coisa na base, não é nem isso nem aquilo. E esse texto foi progressivamente também recebendo, durante os últimos 120 anos, recebendo contínuas atualizações. É isso que a gente pode, de repente, falar um pouquinho mais aqui depois. Qual? O texto? Você tem... Bom, começa pela Rerum Novarum, né? Depois você tem um texto muito interessante, que é 40º ano, também de Pio XI, que eu já falei aqui, que ele tem... que aí já está no contexto da guerra, né? Inclusive do uso de mulheres e crianças na guerra. Ele é antes da guerra, bem entendido, mas é já das consequências da Primeira Guerra e depois que é de 31, né? E depois também de toda a preparação que claramente se encontra na Alemanha para a guerra. Bem, nós vamos agora colher as perguntas, mas antes de passar às perguntas, apenas uma breve revisão. O reverendo nos colocou aqui uma questão importante da regra de São Bento, de tratar todos como iguais e manter, independentemente se era escravo ou se não, manter uma determinada ordem de prioridades na entrada do monastério. Portanto, usando aquela velha máxima, bygones are bygones. Vamos deixar de lado o que aconteceu lá fora. Depois falou da questão das irmandades leigas no Brasil, o envolvimento, essa questão crucial hoje em dia, que na Europa, que é o envolvimento do clero na política, que hoje em dia na Europa Ocidental se discute muito, porque há uma série de imigrantes que comungam da ideia pertinente a uma outra religião abraâmica, que é a ideia de que Estado e política não se dissociam como a gente está acostumado a dissociar no Ocidente. Depois mencionou a questão do laissez-faire, ou laissez-passer, como é que deve se colocar, como é que se coloca cada um em relação a essa questão, se tem uma atitude mais liberal no sentido austríaco, ou mais intervencionista, que é outro assunto também importantíssimo para a nossa discussão. São dois assuntos separados. Se a Igreja tem uma interface ou não com o Estado, e se tiver, se coloca mais do lado que aqui no Brasil se desenvolveu, por exemplo, com a teologia da libertação. Um irmão de um ex-aluno nosso, Hugo Boff, é um artífice dessa teoria, ou se coloca mais de uma forma isenta, de uma forma distante na condução dessa, ele chamou de esquerda e de direita. E, por último, ele falou da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que é crucial para o entendimento daquela noção que o Partido Social Democrata alemão fala tanto, que é a noção de subsidiariedade, que é a ideia de que o Estado deve ser visto como subsidiário. Se as pessoas querem alguma coisa, devem procurar, primeiro individualmente, depois familiarmente, depois comunitariamente, por último, de forma subsidiária, nos colocou o Leão XIII lá atrás, no século XIX, final do século XIX, é que entra a ideia do governo
do governo ser o provedor das coisas. Isso é muito importante porque a gente não exercita muito essa ideia que existe sempre a ideia de alguém fazer no nosso lugar. Então, vamos passar agora às perguntas, tentando, cada um se identificando e tentando fazer perguntas que sejam uma oração simples. Eu digo assim, eu faço um pacto da minha parte aqui, quer dizer, vocês não falam em economês e eu não falo em teologuês, assim, acho que eu estou tentando até agora, senão a gente vai para o latim. Vai. Ela está com o microfone? Tá. Primeira pergunta aqui. Peço que se identifique, faça a pergunta. Uma oração simples pode ser um simples gostei muito, coisa semelhante. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou ex-aluno da GV lá de São Paulo. A minha pergunta sai um pouco do que vocês estavam falando, mas eu acho que tem muito a ver. Hoje o Brasil está passando por um processo em que uma camada de políticos da bancada evangélica está, de certa forma, sequestrando o ambiente político, com um projeto de poder muito específico. Eu queria saber se vocês acham que a Igreja Católica tem algum papel em se pronunciar, em impedir que esse processo ocorra. Bom, isso até é o seguinte. Primeiro que é aquilo que eu já disse assim, nós atualmente nos autoproibimos da participação direta. Isso no passado, não é? Saibam, por exemplo, que existiu já um prefeito do Rio de Janeiro que era padre, era um cônego, esqueci o nome dele, mas ele foi nomeado, era do Distrito Federal, ele era nomeado por Getúlio Vargas, e o pessoal disse que ele era o que tinha um acesso mais fácil ao Getúlio, entrava direto, dizia oi, e não passava nem pela secretária, ele ia batendo na porta e entrando. Mas ele era nomeado, foi da época do Getúlio. E existiram, nós tivemos no século XIX, o famoso regente Feijó, né? Mas, como eu disse, a nossa experiência não é boa de atuação direta do clero na política. Quanto à questão, temos certos escrúpulos de falar das opções dos outros, tá? Temos certos escrúpulos. Agora, o problema é o seguinte, você não pode fazer aquela situação assim de você dizer, lá num culto religioso, dizer, esse aqui é homem de Deus, vai todo mundo votar nele, não vai? Porque fazem. Entendeu? Eu acho isso não é justo, porque você está aí induzindo uma pessoa e depois o homem de Deus dá muita mancada e você fica também com a cara no chão. O grande problema é o seguinte, você, por outro lado, você também tem opções. Aqui se fala, no final desse texto, diz que nós temos valores não negociáveis. Então, se você tem, no momento que você tem discussões a respeito de questões relativas à vida, à liberdade de educação, né? Nós temos aí uma discussão de um currículo com muita coisa que a gente não concorda. E está se impondo para o Brasil. Primeiro que eu acho que não devia se impor a ninguém. Bastava ver se a escola tem qualidade, deixar cada um seguir o seu caminho. Se isso funciona. Mas você tem aí discussões a respeito de currículo, a respeito de defesa da vida. Nós defendemos a vida desde a sua concepção até seu fim natural. Então, todas essas questões, nós também dizemos tranquilamente para os evangélicos, assim, olha, não concordamos com vocês várias vezes, não concordamos também com os métodos, mas nesse negócio aí vamos votar com vocês. Entendeu? Agora, o problema é quando essa formação dessa bancada, ela se dirige não tanto para defender valores, tá? Valores que são do Evangelho, valores que entendemos que são da natureza humana, valores que são, inclusive, de direito natural, como se falou no início, acima do direito positivo, né? O direito, eu não sei porquê, quer dizer, hoje em dia no Brasil se bota na cabeça de todo mundo que o certo é o que aquele douto pessoal de Brasília decide, né? O douto pessoal lá de Brasília, né, desinteressadamente decide os negócios, isso aí é o certo. Não,
Às vezes, podemos discordar que seja exatamente a maneira mais correta de proceder. Então, no caso, você vai ter... Se você tem formações, estímulo para que se vote pessoas que têm uma determinada maneira de pensar, tudo bem. Eu também não vou votar em quem não pensa como eu. Posso até votar em alguém que não seja católico, mas se tiver um pensamento mais próximo do meu. Nos Estados Unidos, ocorre muito o que eles chamam de ecumenismo de trincheira. Tá? Quer dizer, o pessoal discorda, mas em algumas coisas diz, ó, pula na minha trincheira que a gente vai defender isso junto. Isso tudo bem. O problema é quando é realmente um projeto de poder pelo poder, como pode acontecer também com quem, vamos falar, claro, com os muçulmanos, que às vezes têm uma visão dessa maneira, ligada ao Estado, e esse projeto seja para conquistar o poder de qualquer maneira. Aí o interesse, e nós vemos isso às vezes, até na turma do quanto pior, melhor. Né? Vemos aquele negócio, o pessoal não está interessado no país, não está interessado no bem do cidadão, não está interessado no bem da economia, não está interessado no bem de ninguém, está interessado no seu bem. Primeiro no seu, depois do partido, da sua família, depois do seu partido. Então, isso pode acontecer também para o grupo. Nisso daí, realmente, nós temos sérios problemas com essa turma. E não pretendemos imitá-los, mas... discretamente, às vezes, também os deputados católicos se reúnem de diversos partidos, com posições diversas, mas para dizer, olha, vamos votar junto, vamos pedir vistas disso aqui, vamos procurar apresentar um projeto alternativo, porque isso aqui precisa ser emendado, isso aqui vai dar nisso, e isso aí a gente não concorda. Aí é direito de cidadão, né? Posso dar uma palavra? Uma coisa interessante que surge com a sua pergunta... Você que é de economia também, não? Há uma etimologia comum aqui a todas essas discussões. Essa palavra que dá origem à primeira parte da palavra economia, a oikia, não é? Tanto o ecumenismo, como a ecologia, como a economia, a própria teologia, o termo economia vem da teologia, economia da salvação, esse processo, é sempre a tentativa de construir uma casa comum, não é isso? Então, acho que o padre Sérgio fala desse ecumenismo, que, de fato, é uma tentativa de que nós nos unamos em princípios comuns. Isso não implica, necessariamente, você aderir a todas as visões, que às vezes são particulares, e até mesmo individualistas ou atomistas desses grupos. Mas, de qualquer maneira, o trabalho ecumênico que foi feito nos últimos anos entre os cristãos no Brasil e no mundo inteiro, favoreceu mesmo voltar a essa origem, insisto. A própria economia tem de voltar à origem. A economia está feita para construir essa casa comum, que é a nossa casa. A ecologia, eco também vem de economia, é oikia. Todas essas palavras que falam da nossa casa estão postas aqui na mesa hoje, que a gente não pode esquecer que é esse o diálogo que nos interessa. Economia, ecologia, ecumenismo, todos são oikias, e economia da salvação, que eu acho que é o ponto importante aqui. Mais perguntas? Vou pedir licença para ficar sentado, porque eu estou com um problema de coluna. Meu nome é José Roberto, eu sou engenheiro. A minha indagação é mais ligada ao momento que vivemos hoje no país. Gostaria de saudar a iniciativa de trazer, digamos assim, conhecimentos da área da religião e da filosofia. Eu acho isso uma coisa assim admirável. Isso é muito raro na nossa sociedade. Então, gostaria de registrar, saudar essa iniciativa. Mas, enfim, a minha indagação está ligada à situação que se vive no país hoje em dia. A impressão que eu tenho é que o diagnóstico que se tem hoje em dia sobre porquê da situação que nós vemos é alguma coisa superficial. Naturalmente, a economia tem um papel de liderança na indicação do diagnóstico, do que deve ser feito, como sair da crise, etc. Tendo em vista que filosofia e religião não são propriamente ciências, estão distantes disso, e tem um olhar muito mais abrangente
e mais profundo em relação ao homem e às questões importantes, a minha indagação é essa. Se, a partir de uma visão religiosa ou filosófica, no momento que se vive hoje, o diagnóstico que se tem para tentarmos superar a crise não é muito superficial em relação ao que realmente estaria na origem da crise que nós vivemos? Essa é a minha pergunta. Olha, eu não sei, é um negócio, o ambiente aí. Outro dia eu ouvi de um embaixador uma frase que eu achei ótima. Disse: na situação atual, quem não está confuso é porque está mal informado. Achei a frase espetacular, né? Quem não está confuso no momento atual é porque está mal informado. Quer dizer, o negócio é que você tem que, primeiro, um pouquinho assim, o texto até desse própria declaração que foi feita aqui, né, que diz aqui que a Igreja reconhece que hoje em dia, não foi sempre assim, mas que hoje em dia a Igreja é consciente, por um lado, que a via da democracia é que melhor exprime participação direta dos cidadãos nas escolhas políticas. E, por isso, só é possível na medida que existe na sua base uma reta concepção de pessoa. Então, é necessário que você leve para a população, como se falou, que é a administração da casa, né? Que se leve para a população com clareza e com simplicidade qual é a situação atual e as opções que devem ser feitas, as opções que podem ser feitas. Porque não está funcionando assim. Como não estava funcionando também há 2 anos, 3 anos atrás. Nem está funcionando hoje, nem estava funcionando há 2, 3 anos atrás. Não é? Continua sempre aquela coisa: o que me interessa para eu me manter no poder? Como eu faço? E eu acho que uma das coisas que é fundamental no nosso país e tem que se discutir para tentar, e ao longo de uns 15, 20 anos, devolver uma certa moralidade, é uma mudança no sistema eleitoral. Porque se você faz um indivíduo fazer... Não adianta você ficar fazendo leis limitativas, né, limitadoras do financiamento de campanha, tudo mais, se você obriga ele a fazer campanha em todo o estado da Bahia, porque ele vai pegar dinheiro em algum lugar. Então, algum tipo voto distrital, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Aí estou descendo já em pormenores que não como cidadão, não como padre, tá? Então, alguma coisa tem que ser feita, senão simplesmente uma hipocrisia, do jeito que está, porque ele vai ter que pegar dinheiro em algum lugar. Agora, só que você vai ter que convencer quem está lá a fazer essa mudança, mesmo ele arriscando não ser eleito, que isso é uma coisa mais perigosa. Ele mudar. Tanto que vocês reparem que todos os procedimentos parece que se repetem. Né? Os procedimentos que estão levando até a prisões, estão se repetindo. Da mesma maneira. Então, você tem que colocar assim para a população, nós temos que mudar isso daí. Aí tem gente que diz assim que o financiamento público de campanha, eu falei, meu Deus do céu, que horror. Você vai ter que pagar por aquilo para financiar a candidatura de alguém com quem você não concorda, só porque ele está com aquele negócio. Então, você acha que tem que fazer algumas mudanças. A questão econômica, você tem que colocar as coisas na mesa, mas a população, o problema é como você vai, com o nível de educação que nós temos, e nós também não podemos criar cidadãos de primeira e de segunda classe, quer dizer, todos têm que participar do processo, mas acho que nós entendemos que, de um lado, todos têm que participar do processo. Por outro lado, percebemos que também que nem todos têm condições de participar do processo. Agora, como é que sai dessa? Não sei se eu tenho azar, mas toda vez eu moro na Tijuca, né, voto num banco,
E toda vez que eu estou lá na fila de votação, eu encontro pessoas que não sabem o que estão fazendo. Eu estou dizendo pessoas que dizem assim, padre, eu não sabia, porque como você anda vestido desse jeito, entendeu? Como eu ando vestido desse jeito, então eu escuto essas coisas. Padre, eu não sabia em quem votar. Eu peguei esse cartãozinho ali no chão, vou fazer esses números aqui. E o outro discute, eu também não sabia, mas aquela senhora me deu esses números aqui, ó. Será que eu tenho azar? Ou será que isso é um pouquinho um exemplar do panorama brasileiro? Eu não sei o que fazer, porque, por um lado, todo mundo tem que participar. Por outro lado, não sei se no Império você tinha aquele voto censitário, aquele voto que dependia de quanto o cara tinha. Mas, hoje em dia, acho que ninguém aceita um negócio desse. Agora, por outro lado, você tem também isso, você tem essas limitações. O que fazer é um negócio complicado. Professor Carlos Frederico. Embora a filosofia seja bastante crítica, eu discordo um pouquinho, acho que nós estamos hoje numa situação melhor do que no passado. Ninguém aqui quer voltar nem para a Idade Média, nem para o século XIX, nem para lugar nenhum. Então, acho que, especialmente a juventude que está aqui, todo mundo que é jovem aqui, todos nós aqui, uns mais jovens, mas, de fato, nós temos que dizer que nós estamos numa situação melhor do que no passado. Então, para além dos problemas que nós vivemos, nós conquistamos muita coisa, a situação é muito melhor hoje, seja em termos de cultura, de acesso à cultura, de acesso à justiça, tantos elementos importantes da vida, e que eu acho que até mesmo os problemas desafiadores, como eu citei, da imigração, etc., tantos problemas contemporâneos, na verdade, têm mostrado uma capacidade da sociedade de superar, de criar leis, de repensar os problemas, de fazer uma ética, uma moral muito mais pessoal e responsável do que recebida meramente de uma tradição e que a gente cumpre sem saber por quê. Até a mesma religião. Hoje as pessoas têm a possibilidade de fazer uma adesão religiosa por vontade própria, por consciência e não simplesmente porque é levado para uma sociedade. Então, eu creio que nós temos que ser mais otimistas, não no sentido dessa palavra simplória, otimismo, mas no sentido de reconhecer que nós estamos numa situação muito mais rica hoje do que no passado. Mais perguntas, por favor? Não, peraí. Pro ônibus. Vamos pegar mais duas e a gente encerra, porque está na nossa hora. Eu queria saber o seguinte. Toda posição que defende uma moralidade, ela também se baseia no livre-arbítrio. Na ideia de que a pessoa deve escolher agir moralmente para ela poder agir moralmente. Quando a igreja faz qualquer defesa de uma posição do Estado agindo em welfare state, ele não estaria cerceando a capacidade das pessoas de agir moralmente, obrigando elas a dar defendendo que o Estado cerceia a capacidade delas de agir moralmente, obrigando elas a dar para o Estado para dar para quem precisa? Obrigado. Bom, depende, tá? Depende. Quer dizer, você tem algum tipo de cerceamento, não tem jeito, né? Você tem que fazer algum tipo, quer dizer, às vezes você pode ter com vontade de bater em alguém, mas só que você tem que cercear tem que limitar essa vontade, porque senão fica na base do quem é mais forte. Eu digo que uma das coisas aí da pregação do Papa Francisco, que eu acho interessante, né, que ele diz aí, que ele disse é uma linguagem dele, né, que ele disse num convento de franciscano, diz que ele preferia que 2 frades caíssem no tapa do que fizessem fofoca um do outro. Pode ser até verdade, mas só que você tem, para a coisa não ficar na base do mais habilidoso ou mais forte, o jeito é você criar barreiras. Barreiras quando você atinge o outro. Entendeu? Agora, você criar barreiras, depende. Se você tem a questão, por exemplo, que eu disse que tinha preparado alguma coisa assim a respeito da usura. A usura na antiguidade, as pessoas não pediam dinheiro tanto para empreender alguma coisa, pediam em momentos de infortúnio, tá? Então, usavam um antigo princípio que dizia mas ele não queria fazer isso. Aí usavam o seguinte princípio: coactus voluit, quer dizer, coagido ele quis. Então, se você está
numa situação em que você acaba obrigando a pessoa a... Você tem a liberdade, então você diz, ah, não, mas ele que veio aqui buscar o dinheiro livremente, eu não tinha nada, mas só que você combinou com todo mundo e o dinheiro custa aquilo. Então você está realmente pedindo que se você pede que o Estado, de alguma maneira, ou impeça aquela situação, ou desestimule aquela situação, você está fazendo uma questão de proteção dos mais pobres. Agora, essa proteção dos mais pobres, ela não deve chegar ao ponto de oprimir as pessoas, tanto que a igreja sempre foi mais compreensiva na questão da usura entre as pessoas que tinham iguais ou condições, quer dizer, condições de riqueza semelhante. Então, ela não ia ficar arrasada, ela não ia ser vendida como escravo, como acontecia. Santo Agostinho relata isso, né? Que havia prisão por dívida. Jesus conta uma parábola em que o cara vai ser vendido como escravo, vai ser vendido porque ele, por causa da dívida que ele tinha. Então, você tem aí uma questão de proteção dos mais fracos. Isso não resta dúvida que entendemos como parte da nossa missão. Agora, isso não deve chegar ao ponto de dirigir todos os atos da sociedade, mas a proteger alguns que, enfim, que poderiam ser mais lesados. A última pergunta... Não sei se era isso também, senão você me pergunta depois. Mas a sua é do Alberto Furuguem. Pois não. O meu não é pergunta. Eu fiz aqui algumas coisas que eu acho que a filosofia e a teologia têm a ver. Eu saúdo todos e a todas da FGV da mesa com todas as bênçãos de Deus. Parabéns ao tema e que este tema seja um entre diversos temas. Na minha opinião, a filosofia e a teologia contribuem positivamente para o auxílio da criação de nossos próprios valores, para alegria, para amor, bondade, conhecimento, aumento dos nossos dons, porque é mais interior do que outros estudos. O direito é melhorado, melhora o relacionamento familiar, melhora a meditação, a inteligência, a pessoa passa a ser mais humanista, melhora a prática da justiça, melhora mais a luz interior da pessoa, a pessoa se torna mais mansa, a nobreza, a ordem, melhora a presença da pessoa, melhora a qualidade. Só temos mais 10 segundos, por gentileza. Tá. Melhora a qualidade e, resumindo, eu acho que a filosofia e a teologia, ela traz muita coisa boa para a economia. Muito obrigado. Alberto Sozinho Furuguem tem uma última pergunta? Sim, eu vou fazer aqui uma afirmação. Eu sou economista já há alguns anos, né? Ex-alunos da IPGE. E eu vou fazer aqui uma afirmação, eu gostaria de ouvir um comentário. Eu diria o seguinte: fora da ética não há salvação. Eu acho que muita gente que talvez não percebesse isso, muita gente está percebendo isso no momento, no Brasil de hoje. Eu gostaria de ouvir um comentário sobre isso, sobre esta afirmação. Professor Carlos? A sua pergunta instiga uma reflexão muito interessante. Eu diria que eu acho que pode haver salvação fora da ética, mas eu concordo que a ética, se nós falarmos no discurso comum de uma sociedade, sem a ética não haveria salvação. Mas, para quem crer, quem admite, quem crê, quem acredita na crença, às vezes a fé vai além da ética. Essa discussão foi muito bem trabalhada pelo Kierkegaard, em Temor e Tremor, mostrando que, às vezes, a relação pessoal do homem com Deus rompe todos os princípios éticos, mas não contra a ética, mas põe a pessoa num patamar diferente em que faz que dê a elas motivações de fazer os compromissos éticos. Então, a questão, na verdade, é o seguinte: temos motivação suficiente para viver a vida ética? Então, talvez a fé, a religião possam ter essas motivações importantes que deem um novo sentido à ética. A ética pela ética fica algo abstrato, embora a frase seja verdadeira em si. Muito obrigado, reverendo. Deixa eu só uma coisa aqui dizer. Você tem... nós fazemos a distinção entre
ética filosófica e ética teológica. Ou pode ser também moral filosófica. Tem gente que gosta de dizer ética e moral, né, para distinguir melhor. Pode ser, mas na verdade é só uma questão de você. A ética, ela usa única e exclusivamente a razão, enquanto a moral utiliza a revelação. E a fé cristã nunca buscou impor. Isso aí não é de hoje, não. Nós encontramos isso em Santo Tomás. Nunca procurou impor aos outros aquilo que é da sua posição de moral teológica. Tá? Isso nunca procurou. Agora, isso não significa que algumas coisas não sejam coincidentes. Nunca se procurou. Tanto que, aí falando da questão da usura, muitas vezes a igreja manifestava que num ambiente não cristão ou com não cristãos, às vezes nós éramos obrigados, por questões práticas, a seguir o costume do lugar, ainda que não concordássemos com ele. Nesse ambiente também, às vezes, além de agir contra o governo, muitas vezes, né, agir como, enfim, como cidadãos, né, exigindo também os nossos direitos, a nossa posição, expressando a nossa posição, também, às vezes, podemos tomar iniciativas. No século XVI, foram fundados, vendo aquela situação, acho que 15 já, vendo aquela situação dos empobrecidos e que muitas vezes tinham que recorrer a usurários, foram fundados os Montes de Piedade. O que era isso? Montes de Piedade eram instituições para emprestar aos pobres. Mas aqueles que não, alguns faliram. E aqueles que não faliram, logo tiveram que cobrar algum tipo de juros para não falir, para poder movimentar a coisa, para poder, inclusive, pagar o pessoal que estava lá trabalhando nisso. Né? E eram muito mais modestos, eram em torno de 5% ao ano. É claro, você tem todo um debate que ocupa o século XVI, XVII até o XVIII, sobre se mesmo isso não era um tipo de usura. Aí alguns acabaram se tornando de fato. Mas vamos dizer que o que é interessante dos Montes de Piedade é que foi uma tentativa de dizer, olha, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar, eu sei que as regras são essas, eu sei que o mecanismo é esse, mas eu vou tentar fazer o melhor possível dentro desse ambiente, dentro desse mecanismo e procurar salvar o maior número de pessoas possíveis. O maior número possível. Né? Como você tem aquela famosa lista de Schindler, que houve gente também que queria processá-lo, até pedir indenização das pessoas que diziam que ele usou trabalho escravo. Verdade. Mas com aquele trabalho escravo, ele salvou gente. Às vezes você é obrigado a fazer coisas dentro do jogo, mas você pode tentar fazer a diferença naquele ambiente e trabalhar para que mais à frente, não é, aquela situação se altere para valer. Bem, nós chegamos ao fim do nosso seminário e agora eu espero que tenha ficado claro por que nós estamos fazendo um seminário hoje sobre teologia e filosofia e daqui a 3 dias vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados lá no Centro Cultural para nos falar de política. É que nós somos, de certa forma, romanizados, ocidentalizados, e nós separamos a política da religião. Então, hoje a discussão foi uma discussão mais de base, que fundamentalmente chama a atenção para como fazer todas as pessoas no Brasil darem as mãos. Darem as mãos, simplesmente darem as mãos, reterem aqui os mais jovens, se solidarizarem com aqueles mais em dificuldades. Fundamentalmente, o que a gente quer é isso. É muito difícil, porque a gente precisa saber fazer isso. Não é nada fácil. Agora, economicamente, se a gente conseguir fazer todos se darem as mãos, portanto,
passar da inimizade à adversariedade, que é salutar, nós vamos conseguir um grande tento. Então, hoje a gente discutiu como fazer isso. Na sexta-feira, eu espero discutir como que aqueles que nos representam tentam, através de um sistema que os americanos chamam de muddling through, que a gente chama de empurrar com a barriga, mas também, fundamentalmente, contando com a sorte. Tem que contar com a sorte. Nós talvez consigamos sair dessas dificuldades. E se nós sairmos dessas dificuldades, não tem a menor dúvida que o país vai crescer muito. São dificuldades extremamente difíceis do ponto de vista político. Lembrando que os dois maiores problemas da nossa vida é sempre, primeiro, saúde, segundo, problemas que requerem ação coletiva. Problemas que requerem ação coletiva são sempre muito difíceis. Mas a gente, com um pouquinho de sorte, com esse ecumenismo cultural que nós tentamos sediar aqui, sempre fazendo esses seminários gratuitos, abertos, para trazer correntes de várias diferentes ideologias e assim por diante, nós esperamos prover um pouco de entendimento e, contando com a sorte, contando com os ensinamentos daqueles que têm a prática da representação não direta, mas indireta política, acho que a gente vai estar contribuindo. Então, eu agradeço aqui ao professor Carlos Frederico, pela gentileza de vir lá de Petrópolis para nos honrar aqui com as suas observações. Agradeço a sua comparação de hoje com o passado, que é uma comparação muito interessante, que nos traz um certo conforto, né? Agradeço muito a gentileza do reverendo. Eu conheci o reverendo numa palestra que fiz lá no Colégio São Bento. Estava lá com dois políticos, o deputado Otávio Leite, o deputado Molon, e quando eu desci ali as escadas daquele palco, o reverendo se dirigiu até a mim, eu não o conhecia, e ele falou: olha, é interessante, mas eu queria fazer uma correção da sua palestra, e com isso ele já me conquistou, porque naquele momento ele ia me ensinar alguma coisa e realmente o fez. Ele falou: você falou que educação é uma coisa socrática, que vem de dentro para fora, e que o é a corruptela de ex, e educação é a tradução do ducere, né? Do ducere, do latim. Então, uma coisa que a gente provoca e provê instrumentos, que é a base da filosofia educacional aqui da escola. Mas você cometeu um erro. Você disse que o E de educação era uma corruptela do ex. Na verdade, não é apenas uma abreviação. Só fiz correção de latim. Eu sabia que ele nem guardava. E aí se iniciou uma grande amizade que nos propiciou estar aqui hoje e trazer aqui essas observações todas. Então, reverendo, muito obrigado pela sua presença, pelos seus ensinamentos, e vamos em frente. Muito obrigado a todos.